Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o tratamento e controle de ectoparasitos, em especial sobre a mosca dos chifres. Dentre os principais ectoparasitos que nós temos acometendo bovinos, existem então a mosca dos chifres, que é a Hematoba irritans, a mosca dos estábulos, que é a Stomoxys calcitrans, e o carrapato bovino, que é o Rhipicephalus boophalus micróculus. Hoje, em especial, nós vamos focar na mosca dos chifres, que é a Hematoba irritans. Embora nós estejamos focando na mosca dos chifres, as medidas que serão apresentadas hoje vão servir aí para outros ectoparasitos. Então, por isso que a nossa aula de hoje é tratamento e controle de ectoparasitos em bovinos. Muito embora nós estejamos focando na hematóbia, as medidas de controle e tratamento são gerais. Bom, então vamos lá, né? Nosso parasito de interesse nesse momento, nosso ectoparasito de interesse é a mosca dos chifres. O nome científico dela é Hematoba irritans, porém vocês podem encontrar em alguns livros como sinônimo de Liperosia irritans. Essa mosca, ela costuma parasitar, então, né, costuma ficar localizada na base dos chifres, no dorso, no ombro dos animais, né, próximo à região da paleta, e também no ventre desses animais. A gente já vai ver por quê. Os principais hospedeiros dela são bovinos, porém, quem estiver por perto dando bobeira, ela pode atacar também. Então, eventualmente, equinos, ovinos e cães podem ser acometidos pela mosca dos chifres. E é um inseto que acontece no mundo todo. Pessoal, então, a Hematoba irritans, né, que é popularmente conhecida como mosca dos chifres, ela é um parasito hematófago. E ela costuma ficar em regiões onde o animal não consegue alcançar, ou seja, o animal não consegue se defender. Por isso que ela gosta de ficar em regiões aí como o dorso, né? Porque o animal não consegue alcançar essa região aí, né? Em cima da cabeça, dorso, cupim, ele não consegue alcançar para se defender, nem com os membros, nem com a cauda. Ela também tem uma preferência por animais que sejam aí de raças europeias ou animais que tenham pelagem escura. Mas e o animal manchado, né? O animal malhado? Ela tem preferência também pelas manchas escuras, né? Então, aí, se nós pararmos para pensar numa vaquinha holandesa, preto e branco, é um prato cheio para Hematoba irritans, para a mosca dos chifres. Muito embora ela tenha também uma certa preferência por machos. Bom, agora se a gente for para pensar do ponto de vista econômico, cada 100 mosquinhas dessa aqui que estiverem parasitando, né, sugando o sangue de um animal, em um ano elas causam uma perda aí de diminuição de peso de 8 quilos por animal. O limite máximo, assim, tolerável, considerado na literatura, é de 200 moscas por animal, né? Porque a partir daí, o prejuízo econômico vai ser de 16 quilos por ano, né? Se eu estiver falando de gado de corte. E se nós estivermos falando de bovino de leite, esse prejuízo vai ser aí de 10 a 20% de redução na produção de leite anualmente. Então, esse limite de 200 moscas por animal é aí o máximo tolerável. A partir daí, medidas precisam ser adotadas. Mais um detalhe é o seguinte: por que o nome dela é Hematoba irritans? O nome dela é Hematoba irritans porque ela pica o animal cerca de 30 vezes por dia. Então, incomoda o animal, incomoda muito, literalmente irrita, tá? Ela é uma mosca hematófaga, então 30 picadas por dia irrita e muito o animal. E o próprio
processo de causar essa irritabilidade no animal, né, de irritar o animal, também vai gerar perda de peso e redução na produção de leite, porque o animal fica estressado, né? É como, imaginem, coloquem-se no lugar, né, de ter aí moscas, inúmeras moscas em cima de você e cada uma delas realizando 30 picadas por dia. Irrita muito. Você para de fazer qualquer outra atividade, né? Então, o estresse gerado está muito relacionado aí com a perda que a gente tem na produção. Apenas para recordar brevemente a morfologia da Stomoxys, elas são moscas acinzentadas, têm cerca aí de 3 a 4 milímetros de tamanho e elas têm palpos e probóscides de tamanhos similares. Eles são robustos, mas têm tamanhos similares, né? Quando comparados aí com Stomoxys e com Hematoba stimulans, ela é a menor dessas mosquinhas hematófagas que a gente tem acometendo o rebanho, tá? Então, brevemente aí uma revisão de como que é a morfologia dessa mosca. Aqui a gente consegue observar bem isso, né? Que ela tem os palpos e a probóscide de tamanhos similares. O comprimento dela, cerca aí de 3, 4 milímetros, e essa coloração tendendo para o acinzentado. As larvas costumam ter cerca de 7 milímetros e as pulpas têm tamanho similar à mosca adulta. Então, elas têm aí entre 3 e 4 milímetros também. Então, numa breve revisão do ciclo, a gente vai observar o quê? Que essas moscas, elas passam toda a vida delas em cima, a vida adulta delas, né? Em cima do corpo do animal, de preferência aí um animal de pelagem escura, né? Um animal com raça, preferencialmente de raça europeia. Mas vejam, ela só abandona o corpo do animal ou para migrar para um outro animal, ou, no caso, as fêmeas, quando elas vão fazer a oviposição, né? Bom, então, vamos partir do princípio que essas fêmeas vão fazer oviposição. Elas depositam seus ovos em fezes frescas, né? Fezes recém-eliminadas. E aí, dos ovos, a gente tem, então, a eclosão da larva. A larva se desenvolve em pupa. Isso tudo depende de condições ambientais, né? Então, quando o clima está frio e seco, todo esse processo ele é atrasado, então por isso que eu não estou mencionando datas. Da pupa eclode-se, então, a mosca adulta, que consegue sobreviver aí por 3 a 7 semanas. Bom, pessoal, essa mosca ela tem uma temperatura ótima para ela, abre aspas, trabalhar. Aí entre 23 e 27 graus Celsius. Se a temperatura passar de 27 graus Celsius, na verdade, se passar de 29 graus Celsius, elas não ficam mais sobre o dorso do animal, elas vão buscar uma região sombreada, que é onde? Região aí de ventre, região de úbere do animal. Então, como se não bastasse, ela ainda é exigente, gente. Sol quente não, tá? Sol quente não. Ela procura uma sombrinha para evitar a fadiga. Bom, brincadeiras à parte, além de temperatura, ela tem aí uma umidade ótima, que é em torno de 65% a 90%. Então, como eu mencionei no ciclo, quando a umidade está abaixo dessa temperatura, o que ela faz é atrasar o ciclo, né? Atrasar aí período de eclosão da pupa e assim por diante. E também, como já mencionado, ela prefere bovinos que têm pelagem escura. Bom, pessoal, então o que a gente pode fazer para controlar essa infestação na propriedade? Então, antes de decidir sobre controle químico, controle mecânico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no ciclo da mosca e tentar evitar qualquer coisa que proporcione a proliferação dessa mosca. Então, eu mencionei para vocês
que essa mosca põe seus ovos em fezes frescas. Primeira coisa que eu posso fazer, claro que quando possível, é a remoção das fezes. Nossa, mas meus animais são criados de forma extensiva. Eu tenho 4 hectares destinados a pasto. Claro, nessa situação não vai ser possível. Mas imagine que você tem vacas leiteiras, que elas estão confinadas. Então, é uma situação em que você tem acúmulo de fezes, porque elas estão juntas. Então, essas fezes, elas podem ser removidas diariamente aí do local onde essas vacas se acumulam. Para quê? Para a gente evitar a proliferação das moscas. Bom, então, a limpeza, né, dos estábulos, do curral, né, em locais aí que eu posso ter acúmulo de fezes, é a primeira coisa que eu posso fazer. Mencionei também para vocês que essa mosca precisa de umidade para conseguir completar o ciclo dela. Então, se eu tenho acúmulo de água empoçada, por exemplo, essas regiões eu preciso drenar. Para quê? Para evitar a umidade e, consequentemente, evitar favorecer o ciclo da mosca. E feito tudo isso, então, aí sim a gente vai pensar no controle químico propriamente dito. Então, o que é o controle químico? A aplicação de um inseticida. E para realizar a aplicação desse inseticida, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiramente, se a gente não tem resistência contra esse inseticida nessa propriedade. Segundo, está sendo aplicado seguindo as recomendações do fabricante? Então, a aplicação está sendo feita de forma correta? E terceiro, a aplicação está sendo realizada em intervalos corretos, nas datas, né, que o fabricante recomenda. Então, isso tem que ser seguido com bastante rigor para que a gente obtenha resultados. Então, pessoal, existem 2 tipos de controle: o controle químico tático e o controle químico estratégico. O que são eles? O controle químico tático é aquele controle que o proprietário é obrigado a fazer porque ele está com surto na propriedade. Então peraí, o que é surto na propriedade? Eu tenho que ir lá e contar quantas moscas eu tenho em cima do animal. Se tiver 200, eu tenho que fazer o controle químico, é isso? Eu tenho que aplicar inseticida? Na verdade, não. Isso é feito de uma forma um pouco mais prática. Vejam bem, se o rebanho está com sinais de inquietação, de incômodo, significa que a quantidade de moscas está superando aí o número suportável por esses animais. E o que a gente pode considerar como sinal de inquietação? Então, animais literalmente inquietos, agitados, dando cabeçadas, né, na região aí de cupim, paleta, tentando, né, alcançar essas regiões, porque a presença das moscas que estão ali estão incomodando bastante. Se, porventura, tem presença de mosca no rebanho, mas os animais não demonstram sinais de inquietação, normalmente o gasto com inseticida não é justificado, tá? Normalmente é um gasto desnecessário, né? Se não chega ao ponto de incomodar o animal, não deve estar havendo aí perda de ganho de peso ou de produção de leite que seja considerável. Bom, se o controle tático é quando eu tenho surto, o controle estratégico visa, então, evitar a ocorrência desses surtos. Bom, do que se trata, então, o controle estratégico? O controle estratégico é o seguinte, pessoal. Eu sei como funciona o ciclo da mosca. Entenderam agora a importância da parasitologia? Bom, sei como funciona o ciclo da mosca. Eu sei que ela precisa de umidade. Então, a gente já tira uma informação a partir daí. Qual que é a informação? A informação é que eu vou ter aumento da população de moscas nos períodos chuvosos, né? Então, eu sei que no começo, no fim dos períodos chuvosos, eu vou ter aumento dessa população de moscas. No Brasil, de modo geral, principalmente aí nas regiões sudeste, centro-oeste, o aumento da população de moscas, ele costuma acontecer tanto em junho quanto em novembro.
Então, veja, eu consigo, se eu sei a dinâmica populacional da mosca, eu consigo me antecipar e eu já começo a colocar esse controle, né, a aplicação desses inseticidas, no calendário da propriedade. Eu sei que todo ano, né, antes desse período, eu preciso me antecipar e já começar a fazer um controle químico para eliminar aí ovos, larvas, pulpas que estejam no ambiente, né, para que elas não se transformem em moscas. Então, observem comigo que eu já preciso, né, em alguns, dependendo do estado, eu já preciso fazer uma vacinação para aftosa nos meses de maio e novembro. Muitas propriedades, né, que já são mais organizadas, já se organizam para fazer também vermifugação nesses mesmos períodos, né? Já para aproveitar o manejo. Se a propriedade for mais organizada ainda, ela já aproveita para fazer o controle químico de moscas nesse mesmo período, né? Então, nos meses aí de maio e de novembro, aproveitar que você já está fazendo o manejo do animal e já faz também a aplicação, a pulverização de inseticida ou outro método que for utilizado, banho, já é realizado aí nesses animais, né? Porque se eu vou ter aumentos da população em junho, já estou me antecipando e administrando inseticida em maio. O mesmo em relação a novembro, né? Então, já que eu estou fazendo o manejo dos animais em novembro e eu tenho também um aumento de população em novembro, já aproveito esse manejo e faço um controle químico estratégico. Então, o estratégico visa isso, visa manter a população dentro de níveis aí que são aceitáveis, né, e que não vão chegar a causar um prejuízo nessa propriedade. E quais problemas a gente pode encontrar nesse controle? Porque nem tudo nesse controle químico, né? Porque nem tudo são flores. Bom, pessoal, algumas vezes o proprietário relata que realizou aí aplicações ou pulverizações ou mesmo banhos e não funcionou, né? Não deu certo e ele fala que a propriedade tem resistência àquele inseticida. Bom, a história não é tão simples assim. Primeiro, muitas vezes a culpa não é simplesmente do princípio que está sendo utilizado, do inseticida que está sendo utilizado. A gente tem que levar uma série de coisas em consideração. Então, a forma de aplicação foi realizada corretamente? A concentração, a diluição desse princípio foi realizada corretamente? Né? Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Vejam bem, o recomendado aí é que se utilize cerca de 4 a 5 litros de solução, né, já diluída, em cada animal. E muitas vezes o que acontece é que na pressa, na correria, o animal não fica quieto, o aplicador, né, para andar mais rápido, acaba utilizando um volume inferior do que isso. Então, a gente já deduz a partir daí, né, que eu não tenho princípio suficiente sendo aplicado sobre o corpo do animal e, consequentemente, o efeito não vai ser adequado. Além disso, nós temos que nos atentar para a diluição do princípio. Então, veja, se o fabricante, né, se o frasco do princípio recomenda 20 ml ou 20 ml do princípio para 20 litros de água, tem que ser realizada a diluição de forma correta. Então, o que muitas vezes acontece é o funcionário vem, enche um tambor de 200 litros, joga um frasco do princípio lá dentro, que era para ser utilizado em 20 litros de água. Então, a partir daí, vocês já podem perceber que a solução está 10 vezes mais diluída do que a recomendação do fabricante. Então, não adianta a gente esperar que essa solução faça o mesmo efeito do que uma solução diluída corretamente. Aliás, existem algumas recomendações, né, para a forma como é feita essa diluição, porque às vezes
A proporção até foi realizada correta, um frasco para 20 litros, por exemplo, mas não foi homogeneizado corretamente. Então, vejam, o mais recomendado é que eu dilua o frasco primeiro em um volume menor, né, de água, então aí 1 ou 2 litros, homogeneize bem. E aí, esse volume homogeneizado eu acrescento nos 18 ou 19 litros de água restantes que estão faltando. Então, assim, como é um pouquinho mais trabalhoso, muitos funcionários acabam não fazendo da forma correta. E por conta disso, a gente não obtém os resultados corretos, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes. E a gente tem o outro lado também, né, pessoal? A gente tem aquele produtor ou aquele funcionário que fala assim, não, tá fraco, vou fazer mais concentrado. Quais são os problemas associados quando, por exemplo, a pessoa dilui de uma forma muito concentrada? O primeiro problema é que o proprietário está gastando dinheiro à toa, né? Se eu preciso de uma diluição X para matar 100 moscas, não adianta eu fazer numa concentração muito maior, né? 10x, porque eu vou continuar matando as mesmas 100 moscas. Então, está sendo desperdício de dinheiro. E isso sem considerar aí o risco de uma intoxicação, tanto para o animal quanto para o aplicador. Então, não é vantajoso utilizar subdosagens, né? Porque diluir a mais, fazer render mais, porque não, as moscas não morrerão, tá? Normalmente esses princípios que são utilizados, eles servem para moscas, carrapatos, né? Então não adianta fazer subdosagem porque eu não vou matar o ectoparasita. E também não adianta fazer uma superdosagem porque a gente está jogando dinheiro fora, certo? Existem outros tipos de controle, como por exemplo o controle mecânico, que é muito legal, tá? Ele pode ser produzido aí gastando pouco, né? Utilizando aí a criatividade do proprietário. Uma forma aí importante de controle, bastante utilizada de controle mecânico, é o túnel. Esse túnel é basicamente uma casinha. Nessa casinha são pendurados aí diversas tiras de borracha, tá? As janelas, muitas vezes elas são cobertas com plástico. E aí o animal ele passa, né, por dentro dessa casinha. E essas tiras de borracha, à medida então que o animal passa, elas esfregam, né, no corpo desse animal. E as moscas são obrigadas a sair. Instintivamente elas saem e elas tentam sair pela janela. Por quê? Porque elas buscam a luminosidade. Só que, como a janela está forrada com plástico, ela não consegue sair. E aí, se ela ficar cerca de umas 3 horas sem se alimentar, ela acaba morrendo. Então, é uma forma interessante aí, observem, né, nesse modelo que a gente tem, é feito aqui com madeira, tiras de borracha. Então, é um modelo barato de ser construído. Aqui nós temos outro modelo, é um modelo, assim, mais elaborado, né, um pouco mais oneroso, porém, como eu mostrei ali no esqueminha anterior para vocês, a gente consegue construir gastando menos, né, com materiais aí que a gente tem à disposição na própria propriedade. Pessoal, ainda é possível realizar controle biológico, né? Então, utilizar aí outras espécies que sejam predadores naturais ou da mosca ou de outras fases de vida da mosca, né? Então, a gente tem, por exemplo, o besouro, o Digitontofagus gazella, que ele é quem? O famoso rola-bosta, né? O besouro rola-bosta, também conhecido como besouro do esterco. Mas eu acredito que se vocês mencionarem rola-bosta, alguém já ouviu falar. O que o Digitontofagus ele faz? Ele se alimenta aí dessas larvas dessa mosca, né? Associado também ao fato de que ele fragmenta as placas de fezes, então faz com que as fezes percam a umidade. Nós temos ainda a espalângia. A espalângia ela é uma vespa, ela deposita os ovos dela na polpa
da hematóbia. E as larvinhas dela, né, à medida que eclodem, elas se alimentam do conteúdo dessa pupa, né? Então acabam matando a hematóbia. Existem outros, né? Esses são apenas alguns exemplos de controle biológico que pode ser utilizado. Pessoal, então, quais princípios que a gente pode utilizar? Existem muitos princípios que podem ser utilizados, a gente tem aqui alguns exemplos apenas de princípios e forma de aplicação. Então, vejam, a gente pode utilizar Diazinon, tá? Em forma de brincos, e esses brincos precisam ser trocados a cada 4 meses. A gente pode utilizar aí composições também, né? Então, vejam, essa é uma solução composta por clorpirifos, cipermetrina e fenchon. E aí, é recomendada uma diluição de 25 ml para cada 20 litros de água. Bom, a gente pode, então, essa é uma forma utilizada em pulverização. A gente pode utilizar soluções que sejam Puron, né, que são aplicadas aí no dorso do animal, né, com a mesma composição mencionada agora anteriormente. E nesse caso, a gente utiliza 10 ml de solução para cada 100 kg de peso do animal, tá? Não pode passar de 50 ml. Bom, existem outras composições Puron, outras composições que podem ser utilizadas em pulverização ou em banhos, mas foi só para mostrar para vocês alguns princípios que podem ser utilizados. E aqui, pessoal, a gente tem, né, alguns exemplos aí de brincos, né, que podem ser utilizados e de soluções que podem ser utilizados, que são vendidos comercialmente. Bom, pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.